Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, e a gente sempre tem esse tipo de coisa, é juntar dados de fontes diferentes. A gente viu no outro vídeo como é que a gente abria dados em Excel. Para isso a gente explorou um pouco a base de dados do IBGE com o número de pessoas por município, né? Então, que a gente acabou lendo com essa função aqui, né? Municípios, read Excel, estimativa do 2020, a segunda planilha, que é a planilha de municípios, pulava a primeira linha e depois lia até a linha 5.571, certo? Agora, e se eu quiser comparar 2020 com 2019? Bom, a primeira coisa é baixar esses dados, certo? Então, aí lá no site do IBGE, o link vai estar aí embaixo, pegar os dados da estimativa da população de 2019, baixar e colocar na nossa pasta de trabalho. Eu já fiz isso. Então aqui eu vou colocar municípios.2020 para a gente não perder, né? Então 2020. E eu vou carregar então municípios 2019 e vou fazer a mesma, e vou carregar então esses dados aqui para o nosso trabalho. Então, read Excel. (2019), né? Tá aqui, ó, estimativa do 2019. Uma coisa que eu já fiz é que as estruturas dos arquivos são idênticas, tá? Então eles têm mesmo número de linhas, mesmo número de... também tá na segunda planilha e tudo mais. E não podemos esquecer de chamar a biblioteca readxl. Então vamos lá, biblioteca XL, trazer os municípios de 2020, trazer os municípios de 2019. Legal, eu trouxe os dois. Agora, olha só o que vai acontecer. Eu posso abrir os dois, né, como a gente acabou de ver, ou então ver o começo e o fim, para ver se eles estão certinhos, né? Então, read municípios 2019. Aí a leitura fez certinha. Posso fazer agora tail, né, como a gente já falou. Tail município 2019. Terminou bonitinho. Eu posso fazer a mesma coisa para 2020. Eu vou copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Aqui como é que ele fica. Olha. Leu tudo certinho. Tá? E o que eu quero fazer agora? Eu quero ter uma tabela. Eu quero ter em um único documento o estado, código do município, nome do município, população estimada em 2019 e população estimada em 2020. Bom, existem várias maneiras de fazer isso. Para esse tipo de arquivo, ele é até mais fácil do que eu vou mostrar aqui agora, mas eu vou mostrar de um jeito que a gente não se perca. Por quê? Olha só, se a gente, nesse caso, o nome dos municípios, a ordem dos nomes dos municípios dentro dos arquivos, era igual, tá? O IBGE já montou isso pra gente. Mas e se não fosse? Ou seja, se não tivesse na ordem alfabética dentro dos estados aqui dentro, se tivesse bagunçado, eu teria que ver um por um para ver se bate, para aí poder então copiar os dados. Para isso, o R tem uma função que ajuda a gente a fazer esse tipo de coisa, que é a função merge. Como é que essa função funciona então? Eu vou lá no help para poder mostrar. O merge, ele tem vários argumentos, né? Então eu posso colocar merge municípios 2019, municípios 2020, e o que vai sair aqui vai ser uma coisa que não era aquilo que eu queria fazer, tá? Ele simplesmente pegou aquilo que tem de igual das duas tabelas e colocou. Então aqui o que eu tenho são os municípios que não mudaram de população, e não era isso que eu queria. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o merge, e eu tenho que dizer para ele o que eu quero copiar
de um para o outro. Então eu quero colocar aqui by.x. Então by.x é qual a coluna desse primeiro objeto aqui que eu vou usar como identificador. Eu vou usar a coluna chamada nome. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar do x, né, desse primeiro aqui, o nome do município, e do segundo, o nome do município também. Eu vou salvar esse merge dentro de um municípios 2, né, são 2 anos. Olha só o que aconteceu. Ele deu, então, 9 variáveis, né, tem 9 variáveis a mais. Como é que a gente pode corrigir isso? Então vamos ver o que esse arquivo fez. Olha só. Ele pegou, então, o nome do município e copiou todas as outras colunas nos 2 arquivos. Então só o nome do município que se manteve. Todo o resto, olha, que era para ser, que é o mesmo, né, que não muda o código, o estado, ele copiou 2 vezes. Quanto que a gente queria, na verdade, não precisaria dessas 3 colunas aqui no meio. A gente só precisaria, então, da população estimada em 2020, em 2019 e da população estimada em 2020. Como é que a gente tira, então, como é que a gente não carrega esses dados aqui? Então, uma maneira de a gente se livrar disso é dizer para o R quais são as colunas que se repetem nos 2. E principalmente que os valores não mudam, né? Então o F, código do município, o código disso não se repete. Então o que eu vou criar aqui vai ser então um vetor com as colunas que se repetem, que eu não quero que sejam duplicadas. Tá? Mas se repetem o mesmo valor. Vamos lá? Como são os mesmos nos 2 lados. E agora sim, a gente consegue rodar e ver se melhorou essa entrada. Então se a gente olhar, e aparentemente está tudo certo, né? Então aqui nós temos a população estimada em 2019 e aqui a população estimada em 2020. Então se a gente olhar aqui, o conjunto de dados de 2019 tinha 5.570 observações, né? 5.570 municípios. 2020, 5.570 municípios. E a junção dos dois me trouxe 5.554 municípios. A gente perdeu aqui quase que 16 municípios de um ano para o outro. Mas como assim, né? Como que a junção dos dois pode ter dado menos municípios? O que acontece é que ele vai checar aqui se está idêntico um com o outro. Se não estiver idêntico, ele não vai juntar os dados. E como é que a gente pode fazer isso de uma maneira diferente? Suponho que isso tenha acontecido por erro de digitação, de acentuação dos nomes. Tá? Não que municípios tenham sido criados e feitos de um ano para o outro. Como é que eu vou fazer aqui para a gente saber isso? Eu vou tirar o nome do município como uma variável para a junção, né? E aí então o meu conjunto de dados final vai ter os nomes dos municípios, tanto em A quanto em B, usando agora como identificador não mais o nome do município, mas o código do município, que é um código de números. Ok? Então vamos lá, rodar isso aqui, rodou, agora o número deu certinho. Se a gente olhar aqui, deu certinho o número de municípios, tá? E aqui tem o nome em 2019 e o nome em 2020. E fazendo uma inspeção aqui, meio por cima, eu já percebo que tem aqui, ó, um dos municípios que está com o nome trocado. Araçás, na Bahia. Em um ano está com C cedilha e no ano seguinte está com C cedilha e acento no A. Então esse é um dos municípios que foram perdidos de um ano para o outro, mas por terem o mesmo código de município, a gente consegue recuperar, tá bom? Depois aqui eu só precisaria então editar o cabeçalho para a gente poder lidar com esses dados de uma maneira mais eficiente, tá bom? Na próxima semana a gente vai ver então como é que a gente faz essas edições, como é que a gente
verifica esses dados mais a fundo dentro dos nossos objetos. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.